gostei, vibrei de ouvir a doutora Ivete falar no nosso dever de respeitar a Constituição cidadã do nosso país, acima das nossas conveniências e opiniões pessoais, inclusive opiniões institucionais, porque a Constituição é a carta magna do país, é ela quem define, ela quem dá o tom para tudo. Nós não temos o direito de selecionar a Constituição porque não nos interessa. Isso é um crime contra a cidadania brasileira. Eu achei excelente a sua fala. Eu quero, em primeiro lugar, citar esse mérito. A Polícia Ferroviária Federal está na Constituição Cidadã do Brasil. E não é possível fazer de conta que a gente não vê isso. Nem por interesses de desonerar a União, etc. Não há interesse que nos permissione a desconhecer o que os deputados constituintes, votados pela nação brasileira, definiram. Isso, em primeiro lugar, falando de mérito democrático. Em segundo lugar, eu queria falar do mérito de ordem técnica, que me cabe como secretário nacional de Segurança Pública, e quero concordar fortemente com o nosso deputado. As ferrovias no nosso país estão abandonadas do ponto de vista de um sistema coerente, de um sistema, eu diria, abraçado, que tenha guarida na União Federal. Elas estão abandonadas do ponto de vista da segurança pública. Se nós, eu tenho aprendido muito com vocês, né? Se nós colocarmos, e outras coisas eu sei pelas informações que a inteligência me traz, se nós colocarmos, por exemplo, o Porto de Santos, o Brasil tem uma deficiência muito séria, por exemplo, de containers, doutor, de detecção de containers. Né? Se nós, por exemplo, sabendo que temos deficiência nessa área, se nós lá no Porto de Santos, colocarmos um trem, um carregamento de armas, ele vai e ele passa por Mato Grosso do Sul, descarrega tudo isso lá, e ninguém vai ter conhecimento disso. Porque a verdade é a seguinte: nós não temos nenhuma polícia sistemicamente cuidando disso no país. Né? Então eu ouço alguns parceiros de governo dizendo: não, mas a Polícia Federal cuida disso. A Polícia Federal não cuida disso, ela não tem condições de cuidar disso, ela não tem efetivo para cuidar disso, né? E ela faz um belíssimo trabalho no Brasil, nesse campo, inclusive, não tem know-how para fazer isso. Né? As polícias estaduais, menos ainda. Né? Vocês me perdoem assim a franqueza, mas assim, ó, se nós colocássemos as polícias que nós temos hoje de cuidar de ferrovias, possivelmente uma parte delas seria eletrocutada, esses homens morreriam, eles não sabem nem como é que vão entrar no meio dos trilhos. Então é uma balela a gente falar que as polícias da União ou que as polícias estaduais estão cuidando de ferrovia. Eu fico pasmo com isso, extremamente preocupado, agora estou falando como gestor e como técnico, porque nós estamos com um programa sistêmico de fechar todas as portas para a entrada da criminalidade. O Pronas ele tem atendido as grandes capitais brasileiras, particularmente as cidades do interior. Doutor Alba, nós estamos agora num desdobramento do Pronas Fronteiras, estamos nessa imensa fronteira seca do país. Estamos tentando fechar as fronteiras de norte a sul, com um grande esforço do ponto de vista intelectual, de recursos. Nós criamos no ano passado, pela primeira vez, uma política de aviação e segurança pública, então nós estamos cuidando do ar. Eu gostaria, diante de terminar o meu mandato, deixar como legado uma política também hídrica de segurança pública, porque na maior parte desse país não chega em lugar nenhum de viatura, você chega por barco, você chega por via aérea, toda a Amazônia, por exemplo, brasileira, né? Nós precisamos ter políticas desse tipo. Nós estamos com diversas políticas sistêmicas, racionais, fortemente embasadas em conhecimento científico, que o planeta hoje tem acúmulo, né, em segurança pública de conhecimento científico. Né? Acho que realmente o segundo mandato do presidente Lula está fazendo a diferença. O primeiro foi muito feijão com arroz, muito padrão, e realmente não alterou o quadro. Mas o segundo mandato está fazendo a diferença do ponto de vista da política sistêmica. E eu fico pasmo de olhar para a situação das ferrovias, eu fico pasmo de ver que há um projeto de investimento pela via do PAC de 16 bilhões na extensão da malha ferroviária federal, e de perceber que nós estamos cuidando, muito bem dos deputados, nós estamos cuidando de todos os segmentos da segurança pública, construindo política sistêmica em todos os segmentos, e as ferrovias estão liberadas. As ferrovias estão liberadas para o transporte, inclusive, de armas longas, que são aquelas que mantêm o crime organizado e as organizações delinquenciais em funcionamento. Nossos amigos aqui não podem falar muito, mas entre nós aqui vamos contar. Eles, durante o Pan-Americano, doutor Alba,
durante o Pan-Americano, com 30 mil policiais concentrados, saturando, como a gente diz tecnicamente, o estado do Rio de Janeiro. Eles pintavam, vou entregar vocês, Judeco. Eles pintaram aí umas falsas armas de preto e tal, armas longas, e atravessaram o Rio de Janeiro inteiro, ninguém incomodou. Com 30 mil policiais no Rio de Janeiro, ninguém incomodou, porque na ferrovia não tem ninguém que cuida, terra de ninguém, né? Aquilo não está no limbo, na verdade. Então, como é que nós vamos construir? Eu estou falando agora como técnico de segurança pública. Como é que nós vamos construir um sistema de segurança pública no país? Como é que nós vamos gastar tudo que nós estamos gastando nas cidades via Pronace, nas cidades litorâneas? Como é que nós vamos gastar tudo que nós estamos gastando agora nas políticas do Pronace Fronteiras? Né? Já começamos no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Acre, né? Vamos para o Amapá, vamos para o Mato Grosso agora. Como é que nós vamos continuar gastando tudo que nós estamos gastando na Força Nacional? Como é que nós vamos tentar fechar o país para a atividade do crime organizado e deixar esse vetor tão importante que são as ferrovias completamente ao abandono? Se não fosse o heroísmo aí deles aí de tentarem ainda fazer alguma coisa, nós não temos absolutamente nada sistêmico. Então, eu comecei com o primeiro argumento, que é o argumento de um democrata. Eu sou um democrata. Eu acredito na Constituição brasileira. Eu acredito no valor que tem uma Constituição que foi autorizada, né, plenamente pelo povo brasileiro. Enquanto ela estiver em vigor, eu tenho uma dupla responsabilidade como cidadão brasileiro e como gestor público de prezar, e como bem disse a senhora, de prezar a nossa Constituição e não fazer escolhas na Constituição. Isso não me foi autorizado, fazer escolhas na Constituição, nem a mim, nem a ninguém do governo, nem deste, nem de nenhum outro governo. Né? Então eu fico realmente preocupado quando eu vejo, em primeiro lugar, o mérito democrático dessa questão, e quando eu vejo, com um olhar técnico de gestor da segurança pública, um vetor do qual nós não conseguimos cuidar. Volto a dizer a vocês, se nós tivéssemos polícias estaduais para cuidar de ferrovia, e nós não temos, possivelmente parte deles morreriam eletrocutados, né? Porque não sabe, não tem a menor tecnologia, não tem know-how para cuidar de ferrovia. Quem tem know-how são esses homens e outros que, esses que estão aqui e outros que eles representam. Né? Assim, se a mora da não solução desse problema ficar em alguma mão, não será na mão do Ministério da Justiça. Que assuma a mora quem por ela for responsável. Né? E aí, nesse sentido, eu quero dizer a vocês que nós estamos abertos. Eu preventivamente já deixei, inclusive, uma reserva de equipamento. Como eu digo, nós não ganhamos nada com isso. Para a Senasp não tem nenhum poder envolvido. O que nós ganhamos é o bem servir a nação brasileira. Eu já deixei, inclusive, uma reserva técnica de material para eles, de viaturas, de material de armas menos letais que eles vão precisar utilizar. Né? Tivemos o contato lá com o inventariante da RFFSA, né? Que também tem uma disposição de repassar o mínimo de prédios para que eles possam funcionar. Quer dizer, nós não estamos parados enquanto não se resolve em definitivo no campo jurídico. Nós estamos tecendo já toda a malha necessária para que eles se incorporados em definitivo. Estamos pensando, inclusive, no processo formativo, que eles estão há muitos anos abandonados do ponto de vista de formação. A Senasp hoje tem um grande know-how na área da formação de polícia. Temos 180 mil alunos no ensino à distância, temos 80 cursos de pós-graduação em segurança pública, temos uma rede nacional de educação em cidadania e direitos humanos para policiais, temos cursos específicos de tecnologias menos letais, etc, etc, etc. Então, é uma área onde nós não nos assustamos, que é a área da formação, que nós estamos plenamente em condições de fornecer a formação toda necessária. E eu, antes de encerrar, quero só dar um exemplo. Eu coordenei a coletiva no Rio de Janeiro da candidatura do Brasil às Olimpíadas, e eu não consegui me furtar de usá-los como exemplo. Porque você sabe que o jornalista gosta de perguntar outras coisas. Eu assumo plenamente a leitura das Olimpíadas, mas eles me perguntaram o que eu achei daquele episódio do espancamento de usuários dos terminais de trens no Rio de Janeiro. E eu dei ao jornalista uma resposta que eu tenho dado internamente dentro do governo. Eu ouvi de um ministério mais técnico, de um ente mais técnico do governo federal, eu vi a seguinte arguição: você está preocupado com a Polícia Ferroviária Federal? A malha ferroviária federal é uma malha privatizada. Eu disse, olha, perdão, eu acho que ela não é privatizada, ela é uma malha concedida. Se nós fôssemos nessa linha de raciocínio, nós tínhamos que retirar de cena a Polícia Rodoviária Federal também, em todas as rodovias que estão concessionadas. Né?
Nós não podemos entregar a segurança do público a entes privados.